Boa tarde! Iremos estudar no livro didático, volume 2. Então, peguem o livro e abram na parte de ciências. Na parte de ciências, vocês vão colocar nesta página aqui. Unidade 2. Eu e o mundo. Ao comer, vemos o alimento. Podemos tocá-lo, sentir seu cheiro, seu gosto e observar se fazemos algum barulho ao mastigá-lo. Mas como o nosso corpo recebe todas essas informações? Nesse capítulo, você vai entender melhor como percebe o que há ao seu redor e a importância dos cuidados com o nosso corpo. Então, vocês irão observar essa imagem aqui, atentamente, que na próxima folha tem algumas perguntas que eu vou ler para vocês responderem. Então, vamos lá. Observe novamente a imagem do piquenique representada na página anterior. Depois converse com os colegas sobre as questões a seguir. Então, vocês vão colocar novamente nesta página aqui e observar o piquenique e vocês irão responder as perguntas que eu vou ler aqui atrás para vocês. Número 1. Ao morder uma maçã, é possível ouvir algum barulho? 2. Que gosto tem a maçã? 3. Você já sentou na grama? O que sentiu? 4. Como a criança cega, que está representada de óculos escuros na página de abertura, pode identificar o que está no pote? 5. Agora, observe tudo o que está à sua volta. Como você percebe o ambiente ao seu redor? Depois que você pensou e respondeu todas as perguntas, vocês vão prestar atenção no que eu vou ler, que essa criança está dizendo para vocês. Olha, ver, tocar, cheirar, sentir o gosto e ouvir nos possibilita descobrir o mundo ao nosso redor. Então, aqui nós iremos trabalhar os sentidos. Os órgãos dos sentidos captam as informações de tudo o que existe no ambiente. As cores, as formas e texturas, os cheiros, os gostos e os sons. Por meio dos sentidos, percebemos o que acontece ao nosso redor. Na página 5, tem informações sobre os órgãos dos sentidos. Vamos ver quais são eles? Olhos, pele, orelha, que é e os ouvidos, né? Nariz e língua. Então, eu vou ler cada um para vocês. Com os olhos, enxergamos o que está à nossa volta. Com a pele, sentimos a temperatura, a textura e a forma dos objetos. Com as orelhas, ouvimos os sons. Com o nariz, sentimos os cheiros. Com a língua, podemos sentir os gostos. Então, estes aqui são os órgãos do nosso sentido. E agora iremos falar sobre a visão. Os olhos são os órgãos da visão. É pelo sentido da visão que podemos enxergar as cores, perceber se algo está perto ou longe, movimentando-se ou parado. Observe os cães representados na imagem a seguir. Então, vocês vão observar aqui os cães. Por meio da visão, o que é possível saber sobre estes animais e sobre a brincadeira deles? Então, observando aqui com o nosso órgão da visão, que são os olhos, o que você pode observar sobre tudo isso aqui? Então, você vai comentar aí com a mamãe, com o papai. E agora eu vou ler uma curiosidade para vocês
sobre os animais, sobre esses animais aqui. Você sabia? Os cães e os gatos enxergam menos cores do que as pessoas, mas no escuro a visão deles é muito melhor do que a nossa. Então aqui está dizendo que os cães e os gatos não conseguem enxergar tantas cores como a gente, mas a visão deles é muito boa no escuro. Na próxima página, iremos falar sobre o tato. A pele é o órgão do tato. Pelo sentido do tato, é possível saber se algo está quente ou frio, se é macio ou áspero. Na pele, também sentimos alguns tipos de dor. Quando cortamos o dedo, por exemplo, a dor sentida na pele pode nos proteger do perigo. Aqui está dizendo que a dor sentida na pele pode proteger do perigo. Sabe por quê? Olha um exemplo. Por exemplo, eu estou fazendo comida, cozinhando, e eu encosto minha mão no fogo ou na panela. A minha pele vai sentir a dor e imediatamente eu vou tirar a minha mão dali, para que ela não continue queimando. Se eu não sentisse aquela dor na pele, minha mão iria queimar muito. Ia ficar muito grave, né? Não é mesmo? É igual o corte também. Eu estou cortando uma cenoura, uma cebola, uma laranja, alguma coisa, e começo a cortar meu dedo. Imediatamente eu sinto dor e paro de cortar. Por isso que diz que a pele nos protege um pouco, por causa da dor que sentimos. E aí nós iremos parar de fazer aquilo que está provocando a dor. Nessa atividade Eu Cientista, você vai chamar uma pessoa da sua família para brincar com você. Então vamos ver como é. Vamos descobrir o que há na caixa usando apenas o tato. Lembra que o tato está na pele? Na mão, aqui tem pele, não é mesmo? Siga orientações do seu professor e divirta-se. Faça um desenho e escreva o nome do objeto que você encontrou, depois descreva como ele é. Então você vai chamar uma pessoa da sua família para brincar com você. Ela vai pegar uma caixa e vai colocar várias coisas lá dentro. E você vai enfiar a mão e só encostando, pegando naquele objeto, você vai tentar adivinhar que objeto é. Aí depois você vai desenhar aqui do lado. Tá certo? Ainda na página 6, nós iremos falar sobre a audição. As orelhas são os órgãos da audição. É pelo sentido da audição que ouvimos as vozes, as músicas, os barulhos, enfim, os sons que existem no ambiente. Que som você gosta de ouvir? Há algum som que o incomoda? Então aqui está explicando que é através da orelha, né, do nosso ouvido, que a gente ouve as coisas. E tem sons que nos incomodam, tem sons que nós gostamos de ouvir. Então você vai pensar e vai comentar com a sua família quais são os sons que você gosta de ouvir. Quais são os sons que você acha que incomoda a sua audição? A página 7, nós temos duas atividades para fazer. Vamos ver a atividade 1. Junte as letras que estão nos quadrinhos amarelos e descubra o nome do sentido usado para escutar os sons. Então, somente os quadrinhos amarelos, você vai pegar as letras que estão lá e vai colocar aqui embaixo. E você vai ler para descobrir qual que é o nome do sentido que usamos para escutar os sons. Depois, vocês irão fazer a tarefa 2. Você já ouviu falar na Dorinha? Dorinha é uma personagem da Turma da Mônica que é cega. Ela percebe o mundo ao seu redor por meio dos cheiros, dos gostos, dos sons e do toque. Com a ajuda do seu professor, leia a história em quadrinho a seguir. Então, eu vou ler para vocês. A Dorinha está dizendo: Bom dia, Mônica. A Mônica está respondendo: Bom dia. A Mônica que disse: Espera aí.
Como soube que era eu? Aí a Dorinha tá um ponto de interrogação aqui, ó. A Dorinha respondeu: reconheci os seus passos e senti o cheirinho do seu perfume. Aí a Mônica respondeu: que legal. Então, essa historinha aqui está nos mostrando o que aqui em cima está dizendo. Que as pessoas que não têm a visão, ela usa os outros sentidos delas para identificar as coisas que ela deveria identificar com a visão. Então, ela não pôde ver a Mônica, mas ela pôde sentir o cheiro da Mônica, ouvir os passos que a Mônica deu. Então, por isso que a Dorinha soube que era a Mônica. Então, as pessoas que não têm a visão, ela usa os outros sentidos para perceber o mundo à sua volta. Na próxima página, nós temos a atividade A e a B. A atividade A é uma pergunta: como Dorinha reconheceu a Mônica? Então, é aquilo que nós falamos. Como a Dorinha não tem o sentido da visão, então não teve como ela ver a Mônica, ela reconheceu a Mônica pelo sentido da audição, quando ela ouviu os passos, e pelo olfato, quando ela sentiu o cheiro da Mônica, não é mesmo? A atividade B: pinte o nome dos órgãos do sentido que Dorinha usou para perceber que foi a Mônica que falou com ela. Então, aqui, ó, orelhas, olhos, pele, língua ou nariz. Qual desses órgãos que a Dorinha usou para perceber que era a Mônica? Então, nós falamos, ó, audição. Qual deles que é o sentido da audição? As orelhas. Olfato. Qual que é o sentido do olfato? Nariz. Então, vocês vão colorir. Ainda na página 8, nós vamos falar sobre o sentido do olfato. O nariz é o órgão do olfato. É pelo sentido do olfato que sentimos os cheiros. Ao chegar à sua casa e sentir cheiro de bolo, você não precisa ver o bolo para saber que há um assando. O olfato também nos protege de alguns perigos, pois, por meio dele, sentimos cheiros de alimentos estragados ou de substâncias perigosas, como gás vazando. Vamos ver o que essa menininha está dizendo? Que cheiro horrível! Esse alimento deve estar estragado. Ainda na página 8, nós iremos falar sobre a gustação. A língua é o órgão da gustação. Os gostos, como o azedo, o amargo, o doce e o salgado, são percebidos pelo sentido da gustação. Então, aí na sua casa, você pode pedir ajuda para um adulto para separar vários alimentos para você. E você pode fazer uma brincadeira com os olhos vendados. Você pode experimentar esses alimentos e identificar se ele é azedo, se ele é amargo, se ele é doce, se ele é salgado. Então, vamos fazer essa brincadeira? Vocês irão gostar bastante. E aqui tem uma curiosidade para nós. Ó, quando você está gripado, os alimentos parecem ter menos sabor. Então, isso aqui é uma curiosidade. Quando a gente está gripado, a gripe atrapalha a gente sentir o gosto das coisas. E aí, os alimentos estão parecendo ter menos sabor. Na página 9, está explicando sobre pessoas que têm deficiências. Igual nós vimos a Dorinha. Então, eu vou ler para vocês. Muitas pessoas têm algum tipo de deficiência. As pessoas cegas ou com a visão muito reduzida apresentam deficiência visual. Elas podem ler utilizando tato ou audição. Lembra? Tato da pele, audição dos ouvidos. O Braille é um sistema de escrita que utiliza pontos, os quais são percebidos pelo tato.
Observem o desenho. Agora o próximo. O método de audiodescrição utiliza a fala de um narrador. Dessa forma, a leitura é feita por meio da audição. Então, alguém vai falar e a pessoa vai ouvir. Então, ela não enxerga, mas ela vai ouvir. E aqui está mostrando sobre as pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Podem se comunicar por meio da língua de sinais. Elas utilizam as mãos e expressões faciais para comunicação. Então, as pessoas que não escutam, mas elas enxergam. Então, elas podem se comunicar através de sinais. Agora, a página 10. Na página 10, a tarefa 1 está pedindo: pinte as palavras no diagrama. Então, você vai encontrar as palavras aqui no diagrama e vai pintar. O que as palavras que você encontrou no diagrama significam? Então, você vai ver, ó, visão. Lembra o que nós estudamos agorinha? O que significa visão? Audição. Olfato. Tato. Gustação. Então, vocês vão lembrar o que significa cada palavrinha dessa, para ver se você realmente aprendeu. Ainda na página 10, atividade número 2. No quadro a seguir, algumas vogais sumiram do nome de cada um dos sentidos. Complete as palavras com as vogais que estão faltando. Depois, recorte as figuras da lateral da página e colhe-as nos locais adequados. Então, vamos lembrar as vogais? São 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, você vai observar aqui o órgão e o sentido e ver qual vogal que está faltando. Então, vamos ver aqui, ó. Tato, está faltando uma vogal. Audição, estão faltando 2 vogais. Gustação, estão faltando 3 vogais. Visão, 2 vogais. Olfato, 2 vogais. E aqui você vai ver a situação. Então, aqui tem o órgão, o sentido e a situação. A mão é o órgão, o sentido é o tato. Qual a situação que a gente usa o tato? O órgão é a orelha, os ouvidos, né? O sentido, a audição. Qual dessa situação que a gente usa a audição? O órgão é a língua, o sentido, a gustação. Qual dessas situações que a gente usa a gustação? O órgão são os olhos. O sentido, as vogais, são 5 vogais. A, E, I, O, U. Então, você vai observar aqui o órgão e o sentido e ver qual vogal que está faltando. Então, vamos ver aqui, ó. Tato, está faltando uma vogal. Audição, estão faltando 2 vogais. Gustação, estão faltando 3 vogais. Visão, 2 vogais. Olfato, 2 vogais. E aqui você vai ver a situação. Então, aqui tem o órgão, o sentido e a situação. A mão é o órgão, o sentido é o tato. Qual a situação que a gente usa o tato? O órgão é a orelha, os ouvidos, né? O sentido, a audição. Qual dessa situação que a gente usa a audição? O órgão é a língua, o sentido, a gustação. Qual dessas situações que a gente usa a gustação? O órgão são os olhos, o sentido, a visão. Qual dessas situações que a gente usa a visão? O órgão é o nariz, o sentido, o olfato. Qual dessas situações que a gente usa o olfato? Aí vocês vão recortar aqui e colar. Página 11. Observe a imagem das crianças brincando no jardim da escola. Em seguida, escreva nos quadros o nome do sentido que se destaca em cada situação. Então, vocês vão observar esta imagem. As crianças estão
escola. Elas estão brincando. Então, você vai observar qual a situação que ela está usando, qual sentido, e vai escrever. Aqui, ó. Esse menininho aqui, sentido que ele está usando. Está mostrando aqui. Você vai escrever aqui. Essa menininha. Este menininho. Este menininho. E esta menininha. Então, você vai escrever cada sentido. Então, agora que você já escreveu, vamos ver se você acertou. Audição, gustação, tato, visão e olfato. Agora imagine que você e seus colegas estão na hora do recreio. Como vocês usariam cada um dos sentidos? Então, você vai imaginar que você está com seus coleguinhas no recreio. As crianças estão na escola, elas estão brincando. Então, você vai observar qual a situação que ela está usando, qual sentido, e vai escrever. Aqui, ó, esse menininho aqui, sentido que ele está usando, está mostrando aqui. Você vai escrever aqui. Essa menininha. Este menininho e esta menininha. Então, você vai escrever cada sentido. Então, agora que você já escreveu, vamos ver se você acertou. Audição, gustação, tato, visão e olfato. Agora imagine que você e seus colegas estão na hora do recreio. Como vocês usariam cada um dos sentidos? Então, você vai imaginar que você está com seus coleguinhas no recreio e quais são os sentidos que vocês estão usando. E você pode fazer na sua casa também. Qual o sentido que você está usando agora para fazer essa tarefa? E para fazer outro tipo de atividade? Você vai começar a observar qual sentido você está usando. Para que você aprenda ainda mais sobre os órgãos do sentido, todas as páginas que tiver a realidade aumentada, você vai acessar para você aprender ainda mais. Se você não tiver ainda no seu celular, pede a mamãe para baixar para você. É só ela olhar aqui no início do livro e seguir as instruções. É muito importante que vocês façam esse tipo de atividade, porque você vai ficar mais esperto, mais inteligente e vai aprender ainda mais.